TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos. E vamos então agora à nossa conversa desta noite. Como viram, é a ligação do espírito ao corpo e vamos falar em concreto desta reencarnação que vem num livro de André Luiz, psicografado pelo nosso Chico, que é o Missionários da Luz. E neste livro, Missionário da Luz, no capítulo 13, então, no capítulo 12 começa e no capítulo 13 é desenvolvido, então, como se processa o processo da reencarnação. Mas nós sabemos que para encarnar, nós precisamos de um corpo físico e que é o perispírito que liga o espírito a esse mesmo corpo físico. E esta ligação dá-se precisamente no momento da concepção, isto é, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E a partir desse momento já existe um espírito ligado àquele aglomerado de células, que é então o óvulo naquele momento, e é o chamado zigoto, não é? É preciso dizermos que, quando se processa esta ligação, o perispírito já não tem a forma que tinha enquanto esteve na erraticidade. E, assim como todos os pormenores da nova encarnação são previamente preparados, também a ligação do corpo ao espírito o é. Para caber no útero da mãe, o perispírito do futuro encarnante passa por aquilo a que se chama restringimento, ou seja, uma redução até adquirir a forma de feto. E isto acontece para que o espírito comece o processo de se adaptar ao seu novo corpo. Durante este processo, e de acordo com o respectivo grau evolutivo, porque isso é muito importante, o espírito tem uma maior ou menor consciência daquilo que se passa à sua volta. Mas, regra geral, é um período de bastante perturbação para esse futuro encarnante, futuro reencarnante. Estamos a falar de uma encarnação vulgar, de um espírito médio, portanto, de um espírito de evolução média. E, normalmente, enquanto se dá este processo, que são 9 meses, o espírito perde a consciência. Mas já lá vamos. Primeiro veremos brevemente o que é a reencarnação e para que é que ela serve. Então, a palavra reencarnação, que vem de reencarnar mais ação, significa a volta do espírito a um novo corpo de carne depois da morte do corpo físico. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ponto 5, Kardec pôs aquilo que Jesus veio dizer sobre a encarnação no seu diálogo com Nicodemos. Então, neste diálogo, a certa altura disse Jesus: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nascer da água e do Espírito é reencarnar. O que Jesus queria dizer a Nicodemos era que não é o mesmo corpo que volta ao ventre materno, mas sim que é o espírito que precisa de renascer com outro corpo
para poder herdar o reino de Deus. Nicodemos, apesar de ser um intelectual, ainda não estava preparado para a verdade de um reino divino, que é um reino puramente espiritual. E também não estava preparado para as consequências morais que resultam das reencarnações e que são a transformação íntima e a adesão constante e definitiva ao amor incondicional e ao amor transcendental, não ao amor humano. Então, nós podemos perguntar-nos também que se não houvesse reencarnação, como é que se explicam os conhecimentos que muitas crianças têm sem nunca os terem estudado? Um destes casos são as chamadas crianças prodígio, não é? Que são aquelas que com pouquíssima idade têm conhecimentos considerados inexplicáveis pela ciência atual. São crianças que desde muito cedo revelam ter conhecimentos que só deviam adquirir em adulto, como, por exemplo, falarem 4, 5, 6 ou 7 línguas com apenas 3, 4 ou 5 anos de idade. Crianças que se formam em medicina ou em astronomia ou em física, quando deviam estar a fazer coisas mais de acordo com a sua idade física. Ou então, que tocam magistralmente o piano e decoram peças de compositores chamados clássicos e que são de uma execução dificílima, mesmo para aqueles pianistas que estudam e que trabalham com as suas mãos e essas mesmas peças musicais durante anos e anos e anos para depois as conceberem, as apresentarem ao público. E elas, sem nada disso, apresentam-se com uma vontade enorme e tocam peças dificílimas com imensa facilidade. Portanto, estas crianças prodígio o que fazem é que revelam umas faculdades fora do normal e que só se pode atribuir a quê? À reencarnação, obviamente. Voltaram à Terra num novo corpo com a capacidade de acederem às informações que já estavam guardadas nos seus arquivos psíquicos, isto é, no seu perispírito, e que foram adquiridas em vidas anteriores. E trago-vos um exemplo, e o exemplo é o desta criança, que é uma criança russa, chamada Bela, com 4 anos. Se vocês forem ao YouTube, está lá este vídeo dela, e que num concurso de televisão na Rússia, ela mostrou que consegue falar fluentemente várias línguas. Aqui puseram-lhe, além do russo, que é a língua-mãe dela nesta encarnação, puseram-lhe inglês, alemão, francês, espanhol, mandarim e árabe. 6 línguas. E ela não teve qualquer dificuldade em ir passando de um idioma, uma língua para a outra, porque em palco com ela estavam, portanto, pessoas, uma de cada país, destes países todos, um alemão, um espanhol, um chinês, um árabe, um inglês, que aliás é o que está na fotografia, e falta-me e o alemão. Havia um de cada um destes países com ela. E ela foi respondendo a todas as perguntas, aliás, eram 2 ou 3 perguntas que lhe fazia cada um desses interlocutores, digamos assim, ela ia respondendo na língua em que ele lhes falava. E, no fim, inclusive, começou a cantar uma canção também noutro idioma, parece-me que foi em francês. Enfim,
Ora, com 4 anos que tinha na altura, isto foi há 1 ano, portanto agora terá 5, com 4 anos, é evidente que isto só se pode dever a vidas anteriores em que ela já esteve nestes países todos e que estas línguas foram a sua língua nativa. Este, portanto, é um dos muitos exemplos que vos podia trazer. E na Gênese, Kardec afirma o seguinte: o princípio da reencarnação é uma consequência da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado atual da sociedade e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, como as que viviam há 1000 anos. Portanto, reencarnar, numa palavra, é o destino de todos nós, os espíritos que ainda não atingimos a perfeição. Quando a atingirmos, a reencarnação cessa. Até lá, ainda nos falta muita água por correr debaixo das pontes para nós chegarmos até aí. Mas, entretanto, é um conceito que deve ficar connosco e deve estar sempre presente na nossa vida. A reencarnação é um facto e é o destino de todos nós. Os vários nascimentos que vamos tendo vão nos dando a possibilidade de nos irmos livrando a pouco e pouco daquilo que não é necessário para a nossa vida imortal, que é a nossa verdadeira vida, como também já sabemos, não é? Acrescente-se que, não havendo entre elas, entre as diversas encarnações, nenhuma ligação e sendo completamente independentes umas das outras, isto é o que diz na Gênese Kardec, porque é que as almas de hoje são melhor dotadas por Deus do que as suas predecessoras? Porque é que compreendem tudo melhor? Porque é que têm instintos mais depurados e costumes mais brandos? Porque é que têm a intuição de certas coisas sem que as tenham aprendido? Porque as almas de agora, respondem-nos os espíritos superiores, porque as almas de agora já viveram e progrediram. E em cada nova existência trouxeram o que adquiriram nas existências anteriores. O que significa que as almas dos tempos civilizados se aperfeiçoaram a si mesmas com o tempo. Se quiserem pesquisar mais e saber mais, está no capítulo 11, no ponto 32 do livro A Gênese. Vamos ver agora então como é que se processam as reencarnações. Há planeamentos? Há diretrizes? Há escolhas? Sim, há tudo isso. Podemos decidir que corpo vamos ter na próxima encarnação? Sim. E todas estas pessoas têm esta liberdade? Podemos nos fazer esta pergunta. Todos nós temos esta liberdade de escolha? Bom, aí é que começa a diferença. Como vamos ver, depende do nosso grau evolutivo. E é disto mesmo então que vamos falar um pouco, indo buscar a um livro de André Luiz algumas explicações que são muito conclusivas e especialmente muito coerentes. E, como já vos disse ao princípio, trata-se então do livro Missionários da Luz e estamos a falar concretamente do capítulo 13, que é a reencarnação do Segismundo e que é a união do espírito ao corpo. E este capítulo 13 é importantíssimo porque nos descreve exatamente, tintim por tintim, como se processa a reencarnação que é levada a cabo pelos espíritos construtores. É o nome que lhe dá André Luiz, espíritos construtores. Mas no capítulo anterior, no capítulo 12,
é-nos explicado que, numa encarnação anterior, do atual casal Adelino e Raquel, que nós vamos seguir e que são os pais do Segismundo, os futuros pais do Segismundo, então, numa encarnação atual, este atual casal, Adelino e Raquel, o Segismundo, que vai nascer como filho deste casal, teve uma paixão desvairada pela que vai ser sua mãe, agora Raquel, e assassinou o marido dela para poder ficar com ela. Bom, isto é tudo explicado e contado bem, e eu não vos digo mais, que é para vos aguçar o apetite para lerem efetivamente o livro. E então, a conclusão, vos digo que a conclusão é que nenhum foi feliz com nada disto. O Adelino desencarnou, assassinado pelo Segismundo. O Segismundo acaba também por desencarnar mal, muito mal, e a Raquel foi parar a um prostíbulo, acaba a sua vida num prostíbulo. E diz aqui no livro que acabam todos por desencarnar sob uma intensa vibração de ódio, cada qual, por sua vez, padecendo vários anos nas zonas inferiores, isto é, no umbral. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico a fim de santificarem os laços sentimentais e aproximarem-se dos antigos adversários, visto que no plano espiritual, lá está, o casal tinha prometido receber Segismundo como filho para se harmonizarem, isto é, para fazerem as pazes. Mas o livro também nos explica que, ao princípio, há uma grande dificuldade na aproximação do Segismundo a Adelino, porque o Adelino, durante o sono, ao desprender-se, reconhecia o Segismundo como tendo sido o seu assassino e fugia dele, apavorado, claro, e negando-se a perdoar-lhe, apesar de que os amigos espirituais faziam todo o possível para os aproximar e que o Adelino perdoasse ao seu carrasco, não é? Ao seu assassino. O Adelino não conseguia dar-lhe esse perdão. E sem isso, ele também não conseguia, portanto, que houvesse, para que a reencarnação do Segismundo tivesse êxito, o primeiro passo era que o pai, o futuro pai, o Adelino, lhe perdoasse. Porque, perdoando-lhe, ele ia conseguir, então, que a fecundação tivesse êxito. Até lá, a Raquel não conseguia engravidar. E é o instrutor Alexandre, que é o instrutor de André Luís neste livro, que explica tudo isto a André Luís. E depois de, através de Alexandre e de outros amigos espirituais, se conseguir que houvesse uma aproximação entre o assassino e o assassinado, André Luís pede então ao instrutor Alexandre para assistir ao processo da reencarnação do Segismundo, ou seja, ao processo da ligação, da união do espírito ao corpo físico. E Alexandre diz-lhe que sim, mas também lhe diz que primeiro ele precisa de ter umas noções básicas de como é que tudo se processa. E o que é que ele faz? O instrutor Alexandre leva-o a conhecer o quê? O Centro de Planeamento das Reencarnações, que funciona também na cidade espiritual Nosso Lar. E isto também é muito interessante. Depois de umas lições muito importantes e muito interessantes, interessantíssimas, diria mesmo, então André Luís e o instrutor Alexandre chegam à casa do Adelino e da Raquel.
E Herculano, que é, digamos assim, o guia espiritual de Segismundo, estava à espera deles à entrada da porta. Aproximam-se então do Segismundo, que já se encontrava dentro da casa, mas visivelmente abatido. Adelino e Raquel estavam a almoçar com o filho. Aproximam-se da mesa, os três, e percebem que o Adelino está taciturno e que pouco fala com a mulher. Porquê? Porque o seu pensamento estava envenenado com o não perdão que ele tinha que dar ao Segismundo e que ele ainda não o conseguia fazer. E ele, inconscientemente, recordava, durante o tempo em que estava acordado, aquilo porque tinha passado durante o sono. E então ele sentia-se embaixo, sentia-se taciturno, mal-humorado, enfim. E também é evidente que o pensamento influi em tudo aquilo que nós possamos imaginar, em tudo, começando pela nossa saúde, e também destruía o quê? Destruía as substâncias da hereditariedade, e por isso que Alexandre diz a André Luís e também a Herculano, que vos volto a repetir, era o guia espiritual de Segismundo, que doravante Alexandre vai emitir forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Reparem que aquilo que hoje em dia, infelizmente, se tornou uma coisa banal, para não dizer ainda pior, não é? Na nossa sociedade, para os espíritos do bem, é um serviço elevado. Tudo o que é relativo ao sexo é santificado do lado espiritual. Vamos então continuar. Alexandre, o que é que acontece nesta altura? Vai dar um passe no filho, no Joãozinho, para lhe despertar o interesse para a conversa dos pais, e a conversa dos pais era a Raquel a perguntar-lhe se ele ia chegar cedo para poderem orar juntos os pais com o filho, que costumavam fazê-lo antigamente, e ele agora, o Adelino, estava-se a pôr de lado e a não conseguir sequer fazer isso, e ele estava então, a criança não estava a tomar interesse nenhum na conversa, natural, mas com o passe que Alexandre lhe dá, ele começa a tomar atenção ao que os pais dizem, a interferir na conversa e a pedir ao pai que ele venha orar com a mãe e junto com ele nessa noite. Profundamente comovido, estou a repetir as palavras do livro, profundamente comovido com a atitude do filho e com o diálogo amoroso de Raquel, Adelino promete voltar cedo à noite para orarem os três juntos ao deitar o Joãozinho. Assim, à noite, ele prometeu, cumpriu, e o casal segue com atenção a prece proferida com emoção infantil pelo Joãozinho. E o clima de preparação para a aproximação de Segismundo a Adelino, com a prece da criança, vai melhorar, porque nós sabemos que não há melhor terapia do que a prece. Então agora eles vão se deitar, o casal, e, adormecidos, Raquel e Adelino deixam os corpos físicos. Raquel vai ao encontro da avó materna e o Adelino vagueia pelo quarto
angustiado e espavorido, pois só consegue ver Segismundo, a quem continua ligado pelas forças do ódio. Adelino apavora-se ao ver Segismundo, mas Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizantes sobre ele. E depois conversa com ele e convence-o de que Segismundo já não lhe deseja nenhum mal e que está à procura do seu perdão e de que o receba como filho. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, o seu homicida na vida anterior. E nesse momento, diz no livro que se dissiparam as espessas nuvens de ódio que escureciam o seu perispírito, o perispírito do Adelino, e que escondiam a sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, os quatro, isto é, André Luís, Alexandre, Herculano e Segismundo, deixam então o lar de Adelino e Raquel para voltarem na semana seguinte, a fim de começarem o serviço da reencarnação. Teve que passar uma semana. Na véspera da ligação de Segismundo ao corpo físico, André Luís e Alexandre voltam e encontram-se com Herculano e Segismundo, já então estes dois acompanhados pelos espíritos construtores que vão cooperar na sua forma fetal. E então, com a assistência dos espíritos construtores, Alexandre examinou os mapas dos cromossomas planeados de Adelino, dizendo a André Luís o seguinte: estou a examinar a geografia dos genes nas estrias dos cromossomas para me certificar até onde podemos colaborar com recursos magnéticos na organização das propriedades hereditárias do nosso amigo Segismundo. Vejam que não é tão simples como nós podemos imaginar deste lado. É uma operação delicadíssima e muito complicada, que exige especialistas, que são os espíritos construtores. Com a iminência da reencarnação, Segismundo fica extenuado e abatido. Sente-se fraco, incapacitado e receia novos fracassos no regresso à carne. Isto que o Segismundo está a sentir é aquilo que a maioria de nós sente exatamente nesta altura. Quando lemos o livro Nosso Lar, vemos a certa altura a Dona Laura, não é? Mãe do Lísias e muito amiga de André Luís, em casa de quem ele ficou a viver, não é? Que ela também diz que tem receio da reencarnação, de poder falhar na reencarnação, por causa do véu do esquecimento que todos temos, não é? Então, o Segismundo sente-se fraco, sente-se incapacitado, receia novos fracassos, mas com o incentivo de Herculano, de Alexandre e de André Luís, sente-se mais reconfortado, principalmente porque os três lhe prometem que vão continuar a colaborar com ele, mesmo depois dele ter encarnado. Os espíritos construtores, então, iniciaram o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo,
E, à medida que o seu perispírito se ia reduzindo, ele ia perdendo a lucidez e parecia estar cada vez menos consciente. E Alexandre, nessa altura, pede-lhe que mentalize a sua forma fetal. Alexandre, esta parte é muito comovente, mas claro que aqui não trouxemos tudo, é um resumo. Alexandre põe Segismundo nos braços da avó materna de Raquel, que tem estado ali a assisti-la, para ser ela a entregar Segismundo à neta. Tudo isto, claro, do lado de lá, não da parte física, sim na parte espiritual, no mundo espiritual. Depois de uma prece de Adelino e sob o influxo das energias sublimes dos espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo das mãos da avó. E Adelino abraça-a ternamente. Segismundo, na sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma da sua alma e, logo a seguir, ia tornar-se carne da sua carne. Mas primeiro há a ligação espiritual entre mãe, filho, mãe, pai e filho. É a primeira ligação do bebê, do futuro reencarnante, é em termos espirituais com os futuros pais. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre, e esta parte também é muito interessante, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossomáticas dos milhões de espermatozoides, agora é que é a parte importante que eu até pus em negrito, sintoniza com o seu potencial magnético, Alexandre, sintoniza com o seu potencial magnético, aquele que é o mais apto para organizar o corpo planeado de Segismundo. Ou seja, não é ao acaso, não é ao acaso que um espermatozoide penetra no óvulo. Não. É especificamente escolhido pelos espíritos construtores, para que, como ele aqui diz, seja esse, é aquele que tem as características que se adaptam melhor para organizar o futuro corpo físico do reencarnante. E então, o que é que acontece? Ao dispor desta energia adicional sobre os outros, o espermatozoide magnetizado chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, levando pouco mais de 4 minutos para chegar ao núcleo deste mesmo óvulo. Portanto, é muito importante. Ele é primeiro magnetizado, aquele determinado. É magnetizado e é por isso que ele tem mais energia sobre os outros e começa uma correria, digamos assim, à frente de todos os outros. Então, sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo, que já é mínima, é ajustada ao útero materno, acabando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então, vamos lá sintetizar aqui em 3 quadros este processo de redução do perispírito. Vamos lá sintetizar. 1. Alexandre e os espíritos construtores começaram a magnetização do corpo espiritual do Segismundo. 2.
A pouco e pouco, Segismundo foi se tornando menos lúcido. 3. O instrutor Alexandre pediu a Segismundo que mentalizasse a sua forma fetal. 4. Sob o influxo magnético, o corpo perispiritual de Segismundo tornou-se reduzido. Não sei se vocês estão a dar-se conta, a perceber-se, de que o magnetismo é essencial do lado de lá. 5. Penetraram no quarto, onde, após o ato sexual, Adelino e Raquel repousavam sob a bênção do sono. 6. Alexandre, indicando os órgãos geradores de Raquel, fez incidir sobre eles a sua luz espiritual. 7. Ele identificou o espermatozoide mais apto e fixou nele o seu potencial magnético com uma poderosa onda mental. 8. O espermatozoide adquiriu uma nova energia e avançou disparado em direção ao óvulo, fecundando. 9. Alexandre ajustou ao óvulo fecundado a forma reduzida do Segismundo, que já interpenetrava o perispírito da futura mãe de Raquel. E 10. Depois de uma prolongada aplicação magnética, a ligação de Segismundo à matéria tinha acabado. E vamos ver que, no Livro dos Espíritos, na pergunta 344, Kardec perguntou aos espíritos superiores: a união da alma ao corpo começa na concepção e completa-se por ocasião do nascimento. Na 351, os espíritos instrutores dizem: a partir da concepção, o espírito começa a ser tomado pela perturbação que o avisa de que soou o momento de começar uma nova existência corporal. Esta perturbação cresce continuamente até ao nascimento. No intervalo, portanto, nestes 9 meses, o seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Na Gênese, no capítulo 11 também, mas no ponto 18, diz assim: o laço fluídico que liga o espírito ao zigoto no momento da concepção vai-se encurtando à medida que o gérmen se desenvolve. E durante este processo, o perispírito vai-se unindo, molécula a molécula, ao corpo em formação, numa espécie de enraizamento, tal como uma planta ao solo. Ou seja, o perispírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo, novo corpo que ele vai ter. Voltando ao Missionários da Luz, diz-se que o trabalho completo da reencarnação, com a plena integração do espírito reencarnante nos elementos físicos, só se verifica aos 7 anos. Aos 7 anos. E é por isso que nós dizemos, e é a doutrina que nos ensina, que efetivamente até aos 7 anos a criança normalmente está mais do lado de lá do que do lado de cá. Principalmente nos primeiros 3, 4 anos, ok? E é nessa fase que ele fala muito dos amigos imaginários, entre aspas, porque não são nada imaginários, são crianças espirituais, em espírito, que ali estão com ele, não é? Mas para a ciência ortodoxa, não é?
então é um amigo imaginário. Porquê? Porque realmente estão muito mais ligados ao mundo espiritual, as crianças, do que ao mundo físico, e ainda com imensas lembranças, flashes daquilo, da sua vida anterior e da vida também, às vezes, no espaço. Portanto, quando virem e ouvirem falar de amigos imaginários, etc., não acreditem, porque isso não existe. É, efetivamente, amigos, sim, mas são amigos do lado de lá, que a criança, como está mais ligada ao lado de lá do que ao lado de cá, vê, ouve, observa e até conversa. Temos ainda que falar das encarnações conscientes e das compulsivas. E dizemos já que não são todas iguais. Aliás, costumamos dizer que, como um todo, é assim que se processam as reencarnações. Mas depois, cada caso é um caso. E são todas diferentes, às vezes em pormenores mínimos, mas não há uma que seja igual à outra. E dizemos aqui também que os mecanismos reencarnatórios variam de acordo com o grau de evolução do espírito. Já falámos isto logo ao princípio. Pelo que a consciência do processo nem sempre está presente. Muitos espíritos desencarnam e voltam a encarnar sem se aperceberem. E estas são as chamadas encarnações compulsivas. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 28, André Luiz diz-nos o seguinte: em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogénicos funcionam automaticamente cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Assim, portanto, podemos dizer que o reencarnante se une magneticamente ao óvulo e ao espermatozoide, participando ativamente no processo da sua própria reencarnação. E neste mesmo capítulo, o instrutor esclarece, André Luiz, que o útero funciona como um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da bondade divina. Mas vamos voltar ao Missionários da Luz. E André Luiz pergunta a certa altura a Alexandre: o que vimos com Segismundo é regra geral para todos os casos? E Alexandre responde-lhe: de modo algum. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. E sobre as encarnações conscientes é muito interessante aquilo que nos é dito por Alexandre. Há companheiros de grande elevação que, ao reencarnarem, quase dispensam o nosso concurso, a nossa ajuda. E outros, procedentes das zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa do que a exercida no caso de Segismundo. Portanto, estamos a falar aqui da reencarnação, digamos assim, de um espírito de elevação média, que é a maioria que somos, a maioria de todos nós. Okay?
Companheiros de grande elevação que, ao reencarnarem, quase dispensam a nossa ajuda, podemos lembrar-nos de vários, mas aquele que nós muitas vezes falamos é Chico Xavier. Alexandre ensina-nos também que grande percentagem de reencarnações na crosta processa-se em moldes padronizados para todos. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnatório individual é mais complexo, fugindo ao padrão geral, como é lógico. Em vista disso, diz Alexandre, as colónias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Voltamos a referir, é o caso de Chico Kardec e outros. Quando me refiro a trabalhadores, diz ele, falo de companheiros não completamente bons e redimidos, mas sim daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Portanto, como veem, há vários tipos de encarnações. Há as compulsivas, em que o que atua essencialmente ou são efetivamente obrigados a virem esses espíritos porque é-lhes dito um basta e eles têm mesmo que reencarnar, e esses espíritos normalmente são espíritos muito pouco ainda elevados, e há aqueles espíritos também muito pouco elevados que são obrigados também a vir porque se chegaram por afinidade, por sintonia, se chegaram àquele casal que naquele momento está a ter uma ligação genésica e como ele está de acordo no mesmo nível vibratório em que estão o casal, ele magneticamente é atraído para, digamos assim, para o útero da mulher e dá-se então a fecundação e o nascimento, ou não, dessa criança. E é-nos dito pela espiritualidade, em mais do que um livro, que isso acontece muito, por exemplo, hoje acontece por todo lado, na altura era muito típico das festas do Carnaval no Brasil. Muito típico, e é precisamente sobre isso que falam vários livros, dessas ligações momentâneas, mas em que há realmente uma ligação vibratória entre os pais e a criança, o encarnante, e em que ele é atraído magneticamente e não está ali nenhum espírito a assessorar nem a assegurar essa vinda. É pura e simplesmente o magnetismo a atuar. E depois há estas, não é? Estas encarnações conscientes. E há dessas colónias mais elevadas, destas cidades espirituais mais elevadas, para os serviços da reencarnação de trabalhadores já mais evoluídos do que nós e de missionários como Chico. Depois há aquelas que são as reencarnações de que nós fazemos parte, em que já colaboramos com os espíritos amigos para definirmos a nossa próxima encarnação, mas em que ainda temos que ser muito ajudados pelos espíritos construtores para conseguirmos, então, termos êxito na reencarnação.
Em geral, diz-nos ainda Alexandre, como nos acontece a nós, esperem, acho que não li tudo. Quando me refiro a trabalhadores, falo de companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como nos acontece a nós, são entidades em débito, que é o nosso caso, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que é o nosso caso, que lhes otorgam o direito de influir sobre os fatores da sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Ok? Nós adoramos e adorávamos estar já neste padrão mais elevado. Mas, desde que tenhamos boa vontade e sinceridade de propósitos, já é meio caminho andado. Então, André, diz-lhe Alexandre, o instrutor, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Reparem bem no que ele diz. Porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E não é justo que tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Ou seja, lá vamos nós, como sempre, às duas asas. Não é só o conhecimento, ou a sabedoria, é também o amor. É tornarmos-nos melhores do que aquilo que hoje ainda somos. E diz André Luiz, daí as lutas sucessivas em contínuas reencarnações da alma. E Alexandre responde-lhe, sim, temos de necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, mas a educação divina é o fim. Reparem como esta frase, e eu sublinhei-a porque é importantíssima para todos nós a fixarmos bem. A reencarnação é o meio que nós temos de lutar para nos corrigirmos, para nos renovarmos, para nos restaurarmos e para nos aperfeiçoarmos. É realmente a reencarnação, é o meio. Mas o nosso fim é a educação divina. Portanto, e para resumir, a volta ao corpo físico é uma necessidade evolutiva, pois só em contacto com a matéria é que o espírito pode obter certos elementos que são imprescindíveis para o seu progresso. A luta pela sobrevivência através do trabalho e também o esquecimento do passado através do bloqueio mental que nos é imposto pelo corpo físico são condições exclusivas da Terra e são também essenciais para a aquisição de determinados valores sem os quais não podemos subir a novos patamares evolutivos. Fiquemos então com esta noção que eu acho que é essencial. Temos que trabalhar, temos que servir, e o esquecimento do passado, esse bloqueio mental que nos é imposto pelo corpo físico, são realmente condições exclusivas da Terra, mas são imprescindíveis para nós irmos melhorando a pouco e assim ir adquirindo mais evolução, mais conhecimentos em termos espirituais, mais amor no nosso coração. Muito obrigada a todos pela vossa paciência, um ano muito feliz, muita paz a todos.
Queridos companheiros, chegamos ao término na apresentação muito interessante e pode até parecer, para os companheiros que vêm pela primeira vez, algo bastante difícil, mas não é. E porque a nossa casa, pensando nisso, tem uma vasta literatura que nos convida ao estudo, e é por isso que esta casa tem reuniões de estudo permanentes durante a semana, para que nós realmente aprenda e possamos entender de onde viemos, para o que estamos e para onde vamos. E como se processa a nossa vida. E sobre reencarnação temos diversas obras que explicam muito bem o processo da reencarnação. E como verificamos, não é só um simples ato sexual que se promove uma gravidez. Ele é complexa, tem um trabalho espiritual na retaguarda muito importante e convém nós sabermos quais são os processos que isso e esta doutrina e nenhuma mais religião, nem outra filosofia nos dá o conhecimento que esta doutrina nos dá sobre o que é a reencarnação. Pena que a nossa ciência ainda está um pouco ainda longe desse conhecimento. Mas, por exemplo, no Brasil, se perguntarem a 75% das criaturas, se fizerem a pergunta, acredite na reencarnação? Eles dizem que sim. Nós, deste lado do Ocidente, ainda está muito difícil de nós percebermos que realmente a encarnação é uma lei biológica, porque é uma lei biológica e é um processo divino e que deveríamos agradecer sempre a dádiva de vir a este mundo e podermos processar o nosso progresso e evolução, porque é o nosso destino. Por isso, só nos resta agradecer neste instante e levamos nosso pensamento a Jesus,